Fala, galerinha! Eu sou a professora Raíssa, professora de Geografia, e estou aqui mais uma vez no nosso encontro semanal. E hoje nós vamos trabalhar sobre globalização, né? Vamos entender o que é a globalização, como ela afeta no nosso cotidiano, como é a questão dela nas relações internacionais. Eu estou inserida no mundo da globalização? Você está inserido no mundo da globalização? Não deveria nem ser uma pergunta, isso é óbvio. Nós estamos inseridos dentro do mundo da globalização. E hoje, nesse momento, né, esse momento diferenciado, né, que a gente está tendo, é justamente para a gente entender de uma forma mais suave como é que se dá essas relações internacionais. Então, vem comigo, né, e vamos embarcar nessa jornada de conhecimento sobre os contextos da globalização, né? Então, as relações do mundo na globalização, ou seja, as relações do mundo hoje, agora, neste momento, como é que isso se constitui, como é que isso é formado, né? Então, hoje a gente vai discutir essa temática, ok? Então, vamos lá. A globalização, gente, ela é entendida, ela é compreendida, né, como uma integração, uma junção, né, mais intensa das relações entre as pessoas e o espaço. Só que quando eu falo de espaço, eu não falo de espaço da minha casa, né, a minha cidade, eu falo disso aqui, ó, do mundo, né? Então é uma integração em escala mundial e isso vai ser instrumentalizado, né, uma conexão de diferentes partes do globo. Esse momento agora que nós estamos tendo, né, que eu estou ministrando essa aula aqui, vocês assistindo a aula aí, só mostra o quão a globalização ela chega a espaços que a gente nem imagina e como é que essas informações elas chegam nesses lugares. Então, a principal característica da globalização é o fato dela estar constantemente em evolução. Ela está constantemente se transformando, né? De modo que ela busca uma integração do mundo, que ela gera cada vez mais nessas integrações ao longo do tempo. Igual como vocês estão vendo nessa imagem aí, essa conexão, né, entre as nações. O que é que isso tem a ver? Qual é a relação dessa conexão entre as nações? Simples. Quando você toma uma Coca-Cola, quando você compra uma roupa por uma marca que é estrangeira, quando você acessa redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Message, qualquer que seja, você está inserido no mundo globalizado. Você está conectado com pessoas que estão para além do nosso espaço, pessoas de outro estado, muitas vezes até de outro país. Mas qual é a origem da globalização? Quando foi que isso aí surgiu, né? O que é a globalização, professora? Ainda não consegui entender. A globalização, gente, é a relação, né, de indivíduos, de instrumentos dentro do globo. Então, trocas comerciais, trocas de cultura, né, inserção de novas culturas, tudo isso está inserido no mundo da globalização. Só que a gente sabe que, como todo processo, ele tem uma história, né? E qual é a história da globalização? Quando ele surgiu? Alguns pesquisadores dizem que a globalização ela surgiu no período das grandes navegações. Então, esse período das grandes navegações foi o período onde começaram a embarcar em busca, né, de novos continentes. Então, com essa busca de novos continentes, de novas riquezas, eles começaram a desbravar lugares. E quando eles começaram a desbravar lugares, eles levaram, né, com isso, culturas diferentes. Por exemplo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil e encontraram os indígenas, então eles fizeram um processo de aculturamento, né? Eles trouxeram a cultura europeia para cá e introduziram, não de forma tão amigável, né, dentro da sociedade. Mas isso aí já é um processo de globalização. Mas vale lembrar que o termo globalização ele só veio ser usado no período da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, ok? Mas se eu pegar nessa linha de grandes navegações, qual é a segunda fase do sistema da globalização? As revoluções industriais. Então, o período das revoluções industriais, eles mostram mais ainda, deixa mais evidente esse processo, né, de globalização, porque a gente agora passa a ter uma globalização de consumo, a gente passa a consumir produtos estrangeiros.
né? Então, isso aí fica mais evidente no processo das duas revoluções industriais, né? Aquela que iniciou no final do século XVIII para o início do século XIX e a outra no século XIX. Só que a gente teve 3 revoluções industriais. A terceira é a Revolução Técnico-Científica Informacional. Essa revolução, ela vai mostrar para a gente, ela vai trazer para a gente, né, as características de evolução dos sistemas de produção. E quando eu falo isso, eu falo da mundialização das informações. Então, igual como vocês estão vendo essa imagem aí mudando, né? Vocês não pegaram o tempo do computador, patinho feio, grandão, né? Vocês já pegaram uma tecnologia mais refinada. Mas o processo de globalização, ele fez isso, ele unificou. Então, as informações hoje, elas cabem em pequenos aparelhos, como um simples celular, por exemplo, tá? Então, a globalização, assim como qualquer outro sistema, qualquer outra mercadoria, ela tem ponto positivo e negativo, né? Mas vamos apresentar primeiro os pontos positivos, né? Então, dentro do sistema da globalização, você tem a evolução dos meios tecnológicos. Lembra dessa imagem aqui, ó? A evolução do computador, né? Das informações? Pois bem, a evolução dos meios tecnológicos, ela é um ponto positivo. Antigamente, você tinha celulares que não tirava foto, que só salvava 20 contatos. 20 contatos só? Sim, só salvavam 20 contatos. Hoje você tem uma infinidade de opções dentro dos aparelhos, assim como nos computadores, assim como nas televisões, nos rádios. Hoje poucas pessoas utilizam rádio, né? Então, a globalização, ela também difunde conhecimento. Por exemplo, a pandemia no ano passado, quando ela se iniciou, ela não se iniciou aqui, né? Ela iniciou na China. E da China, ela foi passando para outras partes do mundo. Só que quando essa pandemia já estava na China, o mundo inteiro já estava sabendo que isso estava acontecendo. Não esperava que chegasse até até o Brasil, por exemplo, e ocasionasse tantas mortes, mas a gente sabia do conhecimento, a gente tinha conhecimento dessa pandemia por causa dos sistemas de informação. Hoje você acessar o Google e colocar notícias, você tem informação sobre o mundo inteiro, isso é um ponto positivo. Essa é a difusão do conhecimento, né? E a gente tem a questão da difusão comercial, o que é isso? Várias marcas de fora, estrangeiras, que estão aqui, dentro do nosso território, assim como marcas daqui estão fora, né? Estão sendo vendidas, estão sendo exportadas. Então, tanto a gente vende como a gente compra, tanto a gente exporta como a gente importa essas mercadorias. E a gente tem os aspectos negativos, né? O que é os aspectos negativos? Gente, a globalização, ela difunde, ela mostra mais ainda as desigualdades sociais. Ela abre uma lacuna, ela abre um buraco social. Então, ela só deixa em mais evidência a desigualdade entre os países, né? Então, ela mostra os países desenvolvidos, que são aqueles que detêm os meios de produção, e os países subdesenvolvidos, que são aqueles que compram essa mercadoria, né? Essa tecnologia dos países desenvolvidos. E isso torna o Brasil, por exemplo, né, que é um país em processo de desenvolvimento, ainda mais desigual, ainda mais produzindo desigualdade social, né? Só que um ponto negativo também é a disseminação de cultura dominante. Aí você me diz, professor, e é tão ruim assim disseminar cultura? Bom, quando a globalização ela chega num determinado lugar, ela vai mudar a sua cultura. Não posso nem dizer que nem sempre. A mudança da cultura, drasticamente, ela não é um ponto positivo, porque você acaba perdendo a identidade do lugar. E o que é a disseminação da cultura dominante? Por exemplo, né, os Estados Unidos é uma potência e o estilo, o way of life, né, o estilo de vida americano, ele é uma coisa muito vendida pela mídia. E nós, né, sul-americanos, acabamos tendo a comprar. E quando eu falo comprar, gente, não é adquirir de poder aquisitivo, não, tá? Quando eu falo de comprar, é mesmo de pegar pra gente algumas das características dessa outra cultura. E aí a gente acaba perdendo, né, um pouco da nossa cultura com isso. Então, as nações dominantes, como China, como os Estados Unidos, como a própria Europa, ela tende a disseminar as culturas. Né? Então, isso deixa mais evidente os aspectos negativos da globalização.
E aí, quais são os efeitos que a globalização ela provoca? Ela muda a estrutura do espaço geográfico internacional em redes, e quando eu falo isso, eu falo de tecnologia e transporte. Então, ele dissemina novas tecnologias, novos transportes, mas também manda para todas as nações as multinacionais, que são também conhecidas como transnacionais. Então, são empresas de fora que acabam indo para determinadas nações. E a gente tem com isso, com a disseminação dessas transnacionais, multinacionais, empresas globais, a gente tem a formação dos países em blocos econômicos. Né? Esses blocos econômicos são alianças econômicas entre as nações, ou seja, que elas dividem, né, em si a economia. Ah, quer dizer que ele reparte tudo que ganha? Não. Eles são alianças, né? Uma aliança que eles fazem, que ele coloca no dedinho do outro país, para eles terem relações econômicas, ou seja, não pagar impostos, né, um para o outro. E aí a mercadoria poder transitar e ser vendida entre essas nações sem eles precisarem pagar impostos. Muito inteligente da parte deles para poder vender mais e lucrar mais. E aí, dentro do contexto da globalização, a gente tem a disseminação de informações, a disseminação de cultura. Quem é que nunca num dia assim pensou, meu Deus, queria tanto tomar uma coquinha gelada, né? Isso aí não é uma cultura nossa, isso foi inserido pra gente. Não era nosso, né? Então, a gente passou a ter essa cultura. Então, a globalização, ela proporciona isso. E o que eu quero deixar para vocês é que a globalização, ao mesmo tempo que ela nos une, né, enquanto redes de conexão, elas nos separam, né, enquanto pessoas. Porque a gente tende a, por exemplo, numa roda de amigos, tá todo mundo decide sair junto para ir lanchar e você vê a maioria desse jeito no celular. Então, a globalização, ao mesmo tempo que ela me une com a pessoa que está aqui, ela me separa de vocês, tá? Então, nossa aula é essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo e um cheiro.